Bom dia, boa tarde, pessoalzinho. Hoje estamos entrando no capítulo 2 da nossa apostila de produção de texto, que vai falar sobre o gênero textual conto popular, tá? Então, vocês vão ver aqui, logo na página 35, que, primeiro, a gente vai ler o que é um conto popular, ele vai explicar pra gente, depois a gente vai ler um exemplo de conto popular, e aí a gente vai fazer os exercícios até a página 39, tá? Vem comigo. Ó, o que é o conto popular? Ele está aqui dizendo para vocês nessa página 35 que os contos populares são narrativas com um número reduzido de personagens, ou seja, é uma história que tem poucos personagens. Tá? Ele continua, e que exploram a herança folclórica de um povo, tudo bem? Herança é tudo aquilo que um povo passa de geração em geração. Então, folclore tem a ver aquilo que passa de geração em geração e que são histórias que são passadas através dessas gerações. Vamos continuar. Esse gênero tem o objetivo de divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida. Então ele diverte e também ensina coisas importantes sobre a vida de um modo geral. Antes de surgirem os registros escritos, os contos, assim como as fábulas que a gente já viu, eram passados oralmente de geração em geração. Então, isso significa que não havia escrita. Lembra que a gente viu na fábula que não havia, que essas fábulas antigamente elas não eram escritas, mas sim passadas através da oralidade, através de contar sem o registro escrito, tá? Além de representar o ensinamento, os contos populares podem narrar acontecimentos com intervenção divina, explicar um aspecto, uma forma, um hábito ou caráter de qualquer pessoa, coisa ou lugar, apresentar histórias humorísticas, ou seja, histórias engraçadas. Então, percebam que aqui esse pequeno texto está nos contando as características de um conto popular, tudo bem? E aí a gente vai para a próxima página e vai ler um exemplo de conto popular, que é esse texto aqui, Os Três Irmãos. Ele é um conto de origem africana. Olha aqui, você vai ler um conto de origem africana que traz importantes reflexões e ensinamentos. Vamos lá conhecer? Pessoal, sempre que a gente já viu as características de um conto popular e a gente vai ler um exemplo disso, então a gente tem que ler esse texto pensando nas características e lembrando. E aí a gente vai vendo as características dentro desse texto, tudo bem? Não adianta nada a gente ler esse texto e não identificar as características do conto popular que a gente já viu, tá? Então, vocês vão ler esse texto e vão começar a responder lá na página 37, o exercício 3, tá? O exercício 3 não tem muita dificuldade para vocês. Você lê o texto, você consegue responder. São exercícios de interpretação de texto. Então, eles são como se fossem pessoais. Você vai ler o texto e a pergunta vai pedir aquilo que está dentro do texto. Então, não tem nada fora do texto aqui. Então, é a questão de você ler o texto, entender o texto e responder. É uma coisa natural, tá? Já na número 4, olha só. Ele quer saber sobre o título. Na verdade, sobre os títulos, em geral, de qualquer história. Então ele quer saber, assinale as alternativas que apresentam as funções de um título. Então ele quer saber as funções de um título. E aí vocês vão ler essas alternativas e vão considerar se isso é ou não função de um título. Olha lá. Dar ao leitor uma ideia do assunto tratado no texto. Será que o título tem essa função de dar a ideia do assunto tratado no texto? Eu já vou responder essa aqui para vocês, porque apesar de eu saber que vocês são capazes de responder, isso aqui também é uma aula. Então eu vou ensinar vocês. Então, o título, ele dá sim uma ideia de assunto tratado no texto, mas somente uma ideia, tá? Ele chama a atenção do leitor. Às vezes, pessoal, nós não estamos tão interessados assim em ler um texto. Mas aí, às vezes, um título de um texto
ganha a nossa atenção, tudo bem? Chama a nossa atenção. Depende do que você gosta. Então, se o título está relacionado com o que você gosta, provavelmente aquele texto vai ser de seu interesse, tá? Resumir a história. Será que o título, que geralmente são 3 ou 4 palavras, às vezes uma palavra só, consegue resumir uma história? Eu acho que não. Instigar a leitura, ou seja, provocar curiosidade no leitor. Será que o título tem essa função de provocar a curiosidade no leitor? Ele tem sim, tudo bem? Às vezes o título pode até ser uma pergunta, tá? Criar uma expectativa no leitor. Deixar o leitor curioso com o que vai acontecer no texto. Será que o título tem essa função? Entregar o final da história? Será que o título entrega o final da história? Eu acho que ele tem todas essas funções, menos resumir a história e menos entregar o final da história. Tudo bem? Vocês vejam aí, qualquer coisa, a resposta é de vocês. Só estou dando aqui um norte para vocês. Tá bom? E as outras questões em relação a essa número 4 são de ordem... A D é de ordem pessoal e a C também, tá? E a B é de interpretação do texto. Então você vai voltar no texto, lembrar das características de um conto popular e vai responder a 4B. 5. Releia o último parágrafo do texto da página 36. Imagine o que teria acontecido se um deles tivesse aceitado o convite do rei. Então, você vai criar um desfecho. Desfecho é um final para essa história, com essa possibilidade de um deles ter aceitado o convite do rei. Tudo bem? Essa aqui também é pessoal. Agora olha só a 1 do Explorando o Conto Popular lá da página 38. Assim como a fábula, os contos populares são textos ficcionais. Leia títulos a seguir e marque real ou ficcional. Então, olha só, o que seria real e ficcional? Real é tudo aquilo que tem a ver com a realidade, com a nossa realidade, tudo bem? E ficcional é tudo aquilo que é fabricado, é tudo aquilo que é inventado, tá? Então, real seria aquilo que está próximo da nossa realidade, que fala sobre a nossa realidade, e ficcional seria aquilo que é forçado, tudo bem? É inventado, tá? Então, vocês vão responder R para real e F para ficcional. Olha lá. O gênero textual biografia, não sei se todos vocês já viram, mas a biografia, ela diz respeito sobre a vida de uma pessoa real, tá? Então vocês vão dizer se isso é real ou não. A vida de Tom Jobim. Tom Jobim foi um músico muito famoso brasileiro, tá? Ele existiu. Próxima. A lebre e a tartaruga. A gente já viu essa fábula, tá? As fábulas são histórias reais? Por exemplo, a lebre e a tartaruga, na realidade, elas falam. Elas apostam corrida? Vocês vão pensar isso e vão dizer se é real ou se é ficcional. A lenda da mandioca. Lenda por si só, pessoal. A lenda é uma coisa que é inventada, tudo bem? A lenda não existe na nossa realidade, tá? Ela é uma história que é inventada. A moda da culinária gourmet. Então ele está dizendo que esse título pra gente é uma notícia. Notícia diz respeito às coisas da realidade ou a coisas inventadas? Pega um jornal, o Jornal Nacional. Eles dão notícia sobre a realidade, sobre o que realmente aconteceu, ou sobre uma história fabricada, ficcional. Tá bom? Pensem aí. Beleza? A 2, vocês vão também voltar no texto e responder. Outra questãozinha de interpretação de texto. A 3 também é pessoal. Ele relembra você que as características dos contos populares é transmitir ensinamentos ao leitor. Então essa é uma das características que a gente já viu lá na página 35, lembra? Então comente com seus colegas o que você aprendeu ao ler esse conto. Como a gente está de casa, no ensino remoto, a gente vai escrever o que você aprendeu com esse conto dos 3 irmãos, tá bom? 4. Pessoal, a 4 a gente tem que lembrar lições passadas que a gente já viu também. Então, ó, o conto popular apresenta personagens que ajudam
a construir a narrativa, a construir a história. Escreva qual personagem da história corresponde às classificações do quadro. Então tá vendo que aqui no lugar do quadrado tem um retângulo dividido em dois. E no primeiro retângulo vocês vão colocar somente os protagonistas. Vamos relembrar o que era protagonista mesmo? É aquele que faz o papel principal na narrativa e em torno do qual ocorrem as ações. Então tudo na história gira em torno do protagonista, que nada mais é do que a personagem principal, tá? E aí, no segundo retângulo, vocês vão lembrar desse texto Três Irmãos e vão dizer quais são os personagens secundários. O que é personagem secundário? É aquele que tem menor participação na narrativa, menor participação na história, é aquele que não aparece tanto quanto o personagem principal, tá bom? Número 5. As narrativas podem ser apresentadas as características físicas e psicológicas das personagens, conforme estudado no capítulo anterior. Então, olha só, a gente já viu o que era característica física e psicológica. Só para relembrar vocês, características físicas indicam como os personagens são ou estão fisicamente. Fisicamente é tudo aquilo que tem a ver com o corpo, tá? Então são características que a gente consegue enxergar na pessoa, no corpo da pessoa. Então eu quero saber se ela é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é mais encorpadinha, se ela é loira, se ela é morena, tudo bem? Então isso é físico, é tudo aquilo que tem a ver com o corpo. E psicológico? Psicológico é tudo aquilo que expressa o caráter da personagem, o estado de espírito e o comportamento. Então, é tudo aquilo que tem a ver com o comportamento da personagem. Eu quero saber se ela é calma, se ela é nervosa, se ela é tranquila, se ela é humilde, se ela é irritada, se ela é triste, se ela é feliz. Então, tudo aquilo que tem a ver com comportamento é psicológico, tudo bem? É possível identificar características físicas do personagem principal do conto lido? Depois disso, depois dessa revisão, vocês vão voltar no texto e dizer se tem alguma característica física, tudo bem? Vamos lá. Letra B. Analise o comportamento dos três irmãos e circule as características psicológicas que podem ser atribuídas a eles. Aí, aqui embaixo, tá vendo que tem alguns comportamentos, tá? E o caráter de personagens? Vocês vão dizer qual deles aparece no texto para se referir aos três irmãos, tudo bem? Pessoal, a gente vai parar por aqui, senão fica muita lição, tá? Espero que vocês tenham entendido e uma boa semana para vocês. Até mais!